Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos a Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje é quarta-feira, dia 28 de fevereiro de 2018. Vamos aos destaques do programa de hoje. Hoje estamos a falar-vos a partir da província de Benguela, onde vamos radiografar os desafios da profissão de contabilista na região Centro-Sul. É a segunda região com mais contabilistas no país. Estimam-se cerca de 25% dos contabilistas de Angola estão divididos por Benguela, Bié, Huambo e Kwanza Sul. A sede desta região localiza-se aqui, na província das Acácias Rubras, e temos convidados da província para falar sobre os desafios da contabilidade por aqui. Acompanhem tudo isto e muito mais durante a presente edição do Contas na Hora. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Por ora, vamos à saudação musical. Fui a Benguela, não quis regressar. Ao ver praia morena, fiquei a sonhar. Aquela mulata, princesa do mar, deitada ao sol, risonha queimado. Da Bahia parte eu só vou recordar a cama vermelha e o mel do luar. Bahia azul tem beleza sem par, o mar tem mais calma no seu farfalhar. Eu não vou esquecer tanta coisa bonita, não vou esquecer o calor da bebida. Da noite morna pra fazer amor, na areia da praia com o seu calor. E o mar que rola na areia, ela gasta toda a tristeza da vida que passa e canta o sonho que há no olhar do pescador. Eu não vou esquecer tanta coisa bonita, não vou esquecer o calor da bebida. Da noite morna pra fazer amor, na areia da praia com o seu calor.
rola na areia, ela gasta toda a tristeza da vida que passa e canta o sonho que há no olhar do pescador. Fui a Benguela, não quis regressar. Fui a Benguela, não quis regressar. Ao ver Praia Morena, fiquei a sonhar. De Cala Mulata, princesa do mar, deitada ao sol, risonha queimar. Da Bahia Pata eu só vou recordar a camba vermelha e o mel do luar. Bahia Azul tem beleza sem par, e o mar tem mais calma no seu farfalhar. Eu não vou esquecer tanta coisa bonita, não vou esquecer o calor da bebida e da noite morna pra fazer amor, na areia da praia com o seu calor. E o mar que rola na areia, ela gasta toda a tristeza da vida que passa e canta o sonho que há no olhar do pescador. E o mar que rola na areia, ela gasta toda a tristeza da vida que passa e canta o sonho que há no olhar do pescador. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alva. Renovados votos de muito bom dia. Cá estamos para mais uma edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje temos uma mesa redonda para escutar os contabilistas espalhados por todo o país. Conosco estão dois contabilistas. O contabilista Joaquim Pinto, perito contabilista, membro da OCPCA com o número 2013-0122. Muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, muito obrigado, senhor. O outro convidado é o contabilista Fernando Miranda, é membro da OCPCA com o número 2014-0013. Bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Obrigado, Cristina. Bom dia para si. Bom dia também a este vasto auditório.
Bem-vindos à primeira edição do Contas na Hora fora de Luanda. Benguela foi a primeira província escolhida. E vamos começar pela primeira pergunta. Em primeiro lugar, gostávamos que nos explicassem, isso vai para o contabilista Joaquim Pinto, que serviços e que tipo de apoio presta o CPCA aos membros desta região. Falando da prestação de serviços que a CPCA presta a esta região, pode ser considerado razoável. São variedades de tipos de apoio, sobretudo no que toca à legislação fiscal, prontos que naturalmente estamos acompanhando e estamos certo que vamos concorrer para o melhor. Tocou na legislação fiscal, era o que mais faltava aqui para os contabilistas da região? É uma das prioridades em termos de preocupação? Acredito que sim, porque de algum tempo para cá os contabilistas não tinham muito essa cultura da fiscalização. A fiscalidade ainda era um bocadinho ambígua, em que os contabilistas não dominavam, mas com o reaparecimento de alguns métodos, falamos sobretudo do AGT, e isto obriga-nos que os contabilistas tenham alguns conhecimentos básicos da fiscalidade. A mesma pergunta é para o Fernando Miranda. Que tipo de apoio ao CPCA tem estado a prestar aqui? Para além da fiscalidade, quais são os outros apoios que tem estado a prestar aqui na região Centro-Sul? Muito obrigado, Cristina. Nós temos acompanhado o enorme processo de formação contínua que a Ordem, na figura do seu gabinete de formação, tem passado aos demais membros, sobretudo com a preocupação de ultrapassar. Nós temos acompanhado também uma alteração constante da legislação fiscal, por isso aqui, como reportou o meu colega Sr. Pinto, não é? Tem sido de todo o interesse, seja ao nível dos contabilistas aqui, como membros da OCPCA, e também ao nível dos contribuintes que a maior parte de nós representamos. Quais são os principais desafios de um contabilista na região centro, em especial em Benguela? Há muitas empresas na região. Estas empresas já têm a cultura de organizar as contas e contratar os serviços de um contabilista? Eu diria que até por força da legislação isto tem acontecido, porque não há outro caminho a seguir. É o futuro, por isso digo que, conforme referiu, que é de facto um desafio. Muitas empresas, todas as empresas aqui da região já têm esta cultura. Então os contabilistas aqui não estão desempregados. Diria que a nossa praça, em relação às demais, nós temos um volume de empresas, não é? Como referiu, que de facto tem esta cultura de tentar aproximar-se mais aquilo que é o seu resultado contabilístico e aquilo que é a verificação que a AGT tem levado a cabo, para que não haja, de facto, muita diferença entre aquilo que se declara e aquilo que se corrige. Por isso digo que todo este processo levou a que as empresas tivessem mais interesse em se informar de uma forma individual eles próprios, isso eu tenho constatado, e também os demais colegas. Eu reparo que há este interesse em que, nas suas escritas, o processo de inspeção interna que se tem feito, o resultado desta verificação não seja tão sentido entre aquilo que é depois a declaração final de pagamento de impostos adicionais. Joaquim Pinto, estas empresas já têm mesmo cultura de contabilidade organizada, desde sempre ou começou agora? Ou é recente esta organização? Muito obrigado. Desde sempre não digo, mas tal conforme me antecedeu o Sr. Miranda, a partir do momento em que a administração tributária começou a fazer o seu trabalho, isto obriga que todos os contribuintes estejam organizados em contabilidades, sobretudo para o apuramento daquilo que é real para o rendimento. Mas organizadamente não acredito que seja 100%, mas pronto, há essa cultura, há este início e acreditamos que vai... Ou só procuram os contabilistas para fins fiscais? Esta é uma das particularidades corretas. E o que é que vocês, como contabilistas, estão a fazer para tentar alterar este quadro? Temos tentado conversar, sobretudo com os contribuintes, aqueles que mais sobressaem, que é a nível do grupo B e o grupo A, com essa tendência, e dar-lhe a conhecer e dar-lhe a entender que
A contabilidade não se enche só para efeitos de fiscais, mas sim para a tomada de decisões. Isto é uma coisa que era um bocadinho à esquerda sobre os nossos empresários. Aqui tem uma pergunta para o Fernando Miranda. Que tipo de assuntos mais preocupam os membros da OCPCA por estas paragens? O que mais nos preocupa é o interesse dos contribuintes tratarem das suas declarações de rendimentos, eu digo da sua contabilidade, a tempo e hora. Por quê? Porque ainda assistimos a uma cultura em que só quase ao fim dos prazos é que os contribuintes procuram pelos serviços de contabilidade, seja para nós membros que trabalhamos por conta de outrem, e seja para os demais colegas que têm escritórios de contabilidade e consultoria. Refiro primeiro isto, e depois o outro aspecto é este braço de ferro que tem existido entre a AGT e os contribuintes. Há um braço de ferro? Há de facto um braço de ferro, porque há sempre alterações constantes. E estas algumas até, não é, como nós assistimos há um tempo atrás, entram já em vigor no ano seguinte, em que teve aquela situação de modo muito particular, empresas que eram do grupo B e que transitaram para o grupo C, mas que apanhou no período em que já haviam feito a declaração e que depois tiveram que, por força do serviço de fiscalização, fazer essas declarações, ou seja, pagaram serviços de contabilidade, mas eram obrigados a apresentar os seus rendimentos como uma empresa sem contabilidade organizada. Digo isto a exemplo daquilo que é o braço de ferro que tivesse ocorrido. Pois, mas não houve aqui um meio termo entre as partes, não chegaram a um acordo que é para se corrigir esta situação. Porque esta das empresas passarem, umas ficarem no grupo A e as outras no grupo B, é da Lei 19 de 2014, Lei 19/14. E este período de 2014 até 31 de dezembro de 2016, eu penso que foi o prazo que se deu das pessoas depois se organizarem, porque a partir de 1 de janeiro de 2017 entrou imediatamente em vigor. O problema que houve, não houve divulgação suficiente? Não houve divulgação suficiente. É como disse, os contribuintes chegam quase no fim do prazo, não é? Por exemplo, os nossos colegas que têm os seus gabinetes de contabilidade e consultoria são deparados em que quase os prazos de entrega das declarações aparece mais um contribuinte e vê-se constrangido. Por quê? Porque o contribuinte, infelizmente, vai cair num grupo de tributação em que não lhe obriga a apresentar a contabilidade organizada. Mas também já está em vigor desde 1 de janeiro de 2017, penso eu, a contabilidade organizada após dois grupos, grupo A e grupo B, já têm a obrigatoriedade de ter contabilidade organizada, ou seja, subentende-se aqui que vai-se admitir que não se tem a contabilidade organizada no primeiro momento. Afirmativo. É o tal problema da divulgação. Por exemplo, essas alterações foram feitas, nós como contabilistas até temos conhecimento, mas infelizmente fica-nos assim, né, no infortúnio, quem será o contribuinte que virá naquele período para solicitar os serviços e vai ficar quente destas alterações todas que estamos aqui a referir. Procedimentos adotam, por exemplo, apareço hoje como vosso cliente para fazer a minha contabilidade, a faltarem 2 meses do prazo. Próximo ano volta a aparecer novamente na mesma altura e vocês aceitam. O que é que fazem que é para alterar isso? É complicado. Foge do nosso alcance, assim, porque há aquele processo que até o Código de Ética dos contabilistas é muito claro nisso, não é? Em que os contribuintes saem de um serviço para o outro sem comunicação prévia e sem informar quem era o antigo contabilista, e depois nos deparamos no meio disso tudo. Mas não é da altura de vocês, se calhar, pensarem, e é para o grupo todo, é para todos os contabilistas, chegou atrasado no primeiro ano. No segundo ano, vocês já conseguem conquistar para ser um cliente corrente, um cliente mais certinho, com 1 mês em atraso, em termos de informação, a prestar a informação. Não chegam a conquistar a este nível, até por causa dos honorários? Deixam solto, deixam ir e esperamos que regresse daqui a mais um ano? É que, de facto, existe algo que talvez não possa cá mencionar, porque os contribuintes tais aparecem e que depois não se sabe se ele de facto pretende continuar com seus serviços e portanto, há aquele processo que, na qualidade de ter feito a contabilidade daquele contribuinte, e depois há aquela manifestação de interesse em poder continuar
continuar a fornecer os mesmos serviços. Há aqueles contribuintes que até se tornam pessoas de boa fé e que manifestam esse interesse em continuar, mas há outros que, como aquele conforme referiu o Sr. Pinto, que ainda têm a cultura que prestam a contabilidade só para efeitos fiscais e, portanto, desaparecem do nada e voltam a aparecer novamente no próximo ano, infelizmente. É assim, mas há um trabalho que a Ordem dos Contabilistas já tem feito muito bem. Temos acompanhado já inúmeros encontros, não é? Estou em crer que já estivemos no segundo ou terceiro encontro em que há convite, seja para colegas contabilistas, seja colegas que têm escritórios de contabilidade, né? Aqueles que se organizaram em forma de empresa e aqueles que têm uma escrita parte, para além de serem contabilistas em empresas efetivas, e também convidar as empresas que solicitam frequentemente por esses serviços. O que pode ser feito para melhorar a relação entre os contabilistas e a AGT e os empresários neste ponto do país? Obrigado mais uma vez. Eu acredito que tem muito a ver com os encontros. Deve haver encontros, comunicação, e que haja bons frutos neste sentido. Na verdade, neste momento, sem medo de errar, há costas viradas, podemos assim dizer, entre contabilistas, AGT e empresários. Há aí uma situação de empurra, mas acredito que com os encontros que a Ordem vai organizando, temos a certeza que estaremos lá. Pode mencionar um dos assuntos graves que gera esse empurra? Na verdade, essas questões, esta situação tem muito a ver com quando surgem as notificações. As notificações, o empresário, o contribuinte, acha que o contabilista é culpado de alguma situação e o contabilista acha que a AGT está a nos dar umas situações que não correspondem. Então, nesta ordem de ideia, é mais encontros para que seja ultrapassado. O Contas na Hora tem muitos ouvintes e uma boa parte dos ouvintes do Contas na Hora são funcionários da AGT, estão a ouvir aqui este apelo. A região Centro-Sul quer mais conversa, mais encontros, para chegar aqui a um denominador comum. Não é correto estarem de costas viradas. São parceiros, os empresários, os contabilistas e a AGT são parceiras, então é bom que haja aqui um bom relacionamento de parceria e acredito que vão levar em atenção este apelo que deixo aqui para haver mais encontros, mais conversa, ao ponto de começarem a desdobrar esse empurra-empurra. Não podem ficar no empurra-empurra sempre. A Ordem tem uma nova direção, isso é mesmo para o Fernando Miranda. A Ordem tem uma nova direção e gestão. Que problemas gostaria de ver resolvidos nos próximos 3 anos? Prazo do mandato dos atuais órgãos sociais liderado por Fernando Hermes. Estou em crer que o problema mais eminente é a admissão de mais membros. Porque digo isso, mais membros inscritos e com a formação realizada, porque há uma estatística em que tem mais empresas para menos contabilistas e, portanto, nós assistimos que muitos contabilistas têm de fazer muitas escritas, mas lá está a qualidade, ou seja, quanto mais trabalho, menos qualidade. Menos qualidade. Porque tem que ter requisito de mais quadros e, entretanto, entra também aquele capítulo dos honorários. Como sabemos, assistimos em que poucos contabilistas têm muitas escritas e depois lá está o problema com a AGT. Então, acredito que o primeiro problema, aliás, o que se pretende para este mandato, era que mais contabilistas estivessem disponíveis ao mercado e que o mercado também tivesse, digo, na qualidade dos contribuintes, que tivessem mais desta cultura em que, como referiu aqui o meu colega Sr. Pinto, que a contabilidade não é só para efeitos fiscais, existe uma figura da contabilidade, primeiro, que é para prestar a tal informação financeira, que é por si também muito importante para aquele que exerce a sua atividade. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Nesta região do país há muitos futuros membros? Tem contacto com muitos futuros membros? Há muita solicitação para se estagiar na área de contabilidade, fora da OCPCA e não só? Qual tem sido a procura? Eu digo que
que somos pioneiros nisto, né? Tal como é a Ordem dos Contabilistas está no segundo mandato, há um processo que tem se estado a desenvolver e, portanto, há também de muitas universidades e institutos contabilistas a serem formados, e há também este interesse em que esses estudantes sejam profissionais qualificados da contabilidade. A AGT reclama muito esta situação. Cá há contabilistas que não fazem as contas, só assinam. Cá nesta região também há estes casos. Senhora Joaquim Pinto, o que é que pode dizer com relação a isso? E como mais velho, tem que nos dizer se estão a agir bem ou não. Assim, isoladamente, porque pronto, é um bocadinho difícil termos uma certeza se é isso que ocorre ou não. Okay. Mas existem ainda esses procedimentos. Agora, se estão ou não estão corretas, na minha opinião pessoal, não está correto. Porque pesa a responsabilidade. Eu assino um relatório de contas que, a um dado momento, me é apresentado. Não tenho conhecimento base para certificar se aquelas contas estão ou não em conformidade. Que conhecimentos básicos é este que eles devem ter antes de aceitarem assinar essas contas? O Sr. Joaquim Pinto pode mencionar aqui 3 situações básicas que ressalta logo ao olhar para umas contas antes de assinar. Bom, numa primeira instância, temos que rebuscar os saldos, o balanço inicial. E, após isso, deveremos analisar se os outros enquadramentos de contas estão de acordo ou não. E isto leva um bocadinho de tempo. Não é em uma semana que a pessoa vai analisar o trabalho feito por um outro profissional durante o exercício. Daí a responsabilidade. E será que foi mesmo feito por um outro profissional? Porque se fosse um outro profissional já estaria a assinar. Correto. É a pergunta que fica. Caro ouvinte, saiba que está no ar o Contas na Hora, na 95.5, Luanda Antena Comercial. Esta edição está a ser feita a partir da província de Benguela, propriamente na cidade de Lubito, e temos 2 convidados em estúdios, 2 senhores contabilistas, o senhor Joaquim Pinto e o senhor Fernando Miranda. Estamos para o intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. Caro ouvinte, se só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, o programa da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Hoje estamos a falar a partir da província de Benguela, onde estamos a radiografar os desafios da profissão de contabilista na região centro do país. É a segunda região com mais contabilistas no país. Estimam-se cerca de 25% dos contabilistas de Angola estão divididos por Benguela, Bié, Huambo e Kwanza Sul. Temos em estúdio 2 convidados, 2 contabilistas, um perito e um contabilista. E esta pergunta vai para o Fernando Miranda, o contabilista Fernando Miranda. Quais são as recomendações que deixa aos contabilistas no sentido de termos uma profissão cada vez mais valorizada? Eu diria que sigam o código de ética da profissão, porque tenho conhecimento particularmente que tem havido também
diria, uma falta de profissionalismo. Há também uma busca que se verifica mais por avanços do que por aquilo que é o próprio serviços de contabilidade que se presta, seja também de consultoria. E diria mais até porque há um sentido de responsabilização que os nossos colegas e os nossos profissionais, quer dizer, não têm muito em conta, é que de facto apresentam contas. E essas contas devem ser apresentadas em conformidade, porque há um capítulo de gestão, digo, a partir da própria administração geral tributária, mas também da própria ordem dos contabilistas, porque temos aquele capítulo também da qualidade que se vê dos próprios técnicos. Essa qualidade dos técnicos que menciona aqui, aqueles casos que mencionamos no início, que chega um cliente hoje a faltar um mês para o prazo e com contas do ano, a documentação do ano todo para se fechar e os contabilistas estarem ali a trabalhar até fora de hora para cumprir com aquele período, para este contribuinte não entregar as contas fora do prazo. Não quero fazer uma chamada de atenção a este ponto, uma recomendação também com relação a isso, porque parte do princípio que se está a apresentar os documentos hoje, não pode querer que amanhã as contas estejam bem feitas. E o que é que esse contabilista que está perante esta situação deve fazer? Afirmativo. Há aqui um sentido de responsabilidade muito grande. Ou seja, existem normas e princípios contabilísticos que devem ser seguidos. E, portanto, uma escrita aqui que fere para já só o próprio prazo de tratamento dos factos contabilísticos, ou assumir a responsabilidade daqueles dados que se apresentam, ou simplesmente o mais correto seria negar que, infelizmente, por causa dos prazos, não é possível fazer essa contabilidade em um dia. Mas lá está, aquele capítulo da AGT, em que as multas também são muito elevadas. Sr. Joaquim Pinto, quais são as recomendações que deixa aos contabilistas no sentido de termos uma profissão cada vez mais valorizada? Obrigado. A valorização começa logo pela formação contínua. Um contabilista deve ter conhecimentos constantemente, porque senão o contabilista estará limitado. Estando limitado, o risco é maior. O Sr. Joaquim é perito contabilista há quantos anos? Já 28 anos. 28 anos é muita idade. Qual é a diferença que encontra entre a época em que começou e agora? Pode apontar aqui umas 5 diferenças, por favor. Há muita diferença. As diferenças não são muito assim abismal. Simplesmente, uma das diferenças, uma das grandes diferenças é que naquele tempo, quando se fazia a contabilidade manualmente, hoje é informatizado e já temos softwares que, pronto, ajuda bastante para um melhor trabalho. E uma das diferenças, quando naquele tempo não havia formação, sobretudo na legislação fiscal, não havia essa formação, hoje já não. Temos em toda a parte a internet, a AGT e agora, e muito bem aparece na hora, o CPCA, que isto está a ajudar muito. Bom, essas são uma das grandes diferenças que eu noto. Apesar de que, mesmo fazendo a contabilidade manualmente, mas era organizada. E agora está desorganizada a usarem os softwares? Agora não digo porque as exigências são tantas e depois algumas coisas escapam. Quando mais estarmos melhor apetrechados com ferramentas, às vezes o ser humano escapa em algumas situações. Tem ensinado os mais novos a fazerem a contabilidade manual? Bom, hoje já é um bocadinho complicado, mas tenho dado algumas informações de como é que a contabilidade era feita naquele tempo. Que era a partir daquelas máquinas NCR, com as fichas, que hoje em dia já não se fala mais disso. Mas tem essas fichas ainda guardadas consigo? Tenho umas. Tem umas guardadas, sim, preenchidas, é? Umas amarelas, azuis, é razão, é auxiliares, quer dizer, tudo batia certo.
Eu da próxima vez que vier aqui vou querer levar fotocópia disso. Certo. Vou fazer uma visita que é para ter fotocópia disso, levar para Luanda Certo. e olha aí, começar a mostrar. Já gostava de ter recordação disso também e tentar perceber algumas coisinhas, Certo. que é para não estarmos só com as novas tecnologias de comunicação e informação, também recuar um bocadinho não custa nada. Correto. Senhor Fernando Miranda, que atividades a região centro prevê realizar este ano e que outras atividades gostavam de ver realizadas? Existe um programa que vai ser elaborado pelos órgãos sociais da OCPCA, acredito em março, onde provavelmente se vai obter todo um programa daquilo que é mandato, daquilo que vai ocorrer, e com várias prioridades dentro dos conselhos, dos distintos conselhos que existem, seja técnico de contabilidade, auditoria, conselho disciplinar e tudo isso. E eu diria que a prioridade aqui para a região centro é a continuidade de vários encontros entre os contribuintes, os contabilistas e a OCPCA. Senhor Joaquim Pinto, o que é que gostava de ver realizada nesta região pela OCPCA? Tal conforme disse o Sr. Miranda, haver mais uma aproximação entre a OCPCA com os profissionais. Eu acredito que existem ainda outros profissionais, ainda não se aproximaram, não estão próximos da ordem. Esta aproximação é o que eu gostaria que existisse um controle certo de quantos profissionais aqui a região tem. Não têm este controle? Não sabem exatamente quantos existem? Acho que a OCPCA tem esta informação. Bom, a nível da região temos algum controle, mas acredito Fala-se aqui em 25%. Exatamente, mas acredito que existe mais outros profissionais que ainda Estão no anonimato? Exatamente. E por que é que estão no anonimato? acho- Não estão motivados? Não querem dar a cara? Qual é o problema? Se calhar é a falta de informação, apesar de que a ordem já existe há um bom tempo, mas alguns ainda estão assim meio... Joaquim Pinto, se conhece estas pessoas nesta condição, também tem aqui uma responsabilidade acrescida na qualidade de membro. Passar a palavra, chamá-los à ordem, estar a incentivar. Agora temos uma ordem, vale a pena bater a porta da ordem, que precisamos de formação contínua e a ordem está aberta a isso. Certo. Tem essa responsabilidade também, Certo, não é? certo. Teremos essa tarefa. Houve recentemente o problema da indisponibilidade dos novos modelos para processos e procedimentos tributários. Que impacto esta situação teve aqui na província? Tem conhecimento da solução aplicada? O Sr. Joaquim Pinto teve conhecimento? Bom, eu tenho conhecimento realmente, graças ao CPCA que logo na primeira hora nos passou a informação e estamos fazendo estudo nesses formulários para o devido preenchimento. Não, mas estes formulários ainda não estão disponibilizados. Entrou em vigor em 2 de outubro de 2017, mas infelizmente ainda não existem o físico. Então, refiro-me aqui às declarações de rendimento de trabalho e declarações de imposto industrial, grupo A, grupo B. A AGT já fez sair um comunicado a dizer que saem brevemente, mas enquanto isso podem usar os antigos. Vocês têm conhecimento disso? Temos. Conhecimentos e Temos. já contas fechadas, é que estamos mesmo no período de fecho de conta. Estamos fechando algumas. No meu caso tenho um escritório e isto é um bocadinho complicado porque sabemos qual é a cultura que os nossos empresários têm. É nesta fase que correm atrás da documentação para fazerem chegar. Apesar de que durante o exercício é nossa missão ter sempre encontros com estes empresários, que são os nossos clientes, para lhes fazer entender. Fernando Miranda, a problemática dos modelos. Quando é que soube da situação encontrada pela AGT? Eu vi por acaso essa publicação, né? Em fiscalidade tributária, acredito que seja uma página onde cai sempre informações a nível da Administração Geral Tributária. Mas a expectativa que se teve em relação aos novos modelos era muita, seja pela complexidade que ela trazia, não é? Mas também pela transparência que ela obrigava lá a preencher.
Não obstante, voltamos aos modelos antigos, estou em crer. E lá está o mesmo problema. É que nos modelos antigos, se eu precisar neste momento, está disponível. Ou seja, nós temos um problema, seja por força da legislação, que obriga a inserção de novos modelos, e na ausência, usar os modelos anteriores. E ora, lá está, os modelos anteriores não estão disponíveis também. Se eu for a uma reparação fiscal lá buscar, deve ter algum número não suficiente para o número de empresas que nós temos cá no mercado. Ou seja, o mesmo problema ainda continua. Já foram uma repartição à procura dos modelos e há alturas em que não há estes modelos? Eu diria até que, por força de hábito, todos os anos é assim. Todos os anos chega a altura de entregar as declarações, não existem modelos. E já tivemos períodos até mais difíceis, não é? Em que, em vez de modelos, nós usávamos as cópias de um exemplar que nós tínhamos para que as contabilidades fossem entregues na hora. E tem sido assim. É um apelo aqui à AGT. É um apelo à AGT. Tem que tomar conhecimento a isso. Eu tenho conhecimento. Centro. Tenho conhecimento de colegas que já têm escritas prontas para ser entregue, mas eu estou em crer, não na plena certeza, mas estou em crer que não existem modelos suficientes. Olha, fica aqui uma chamada de atenção à Administração Geral Tributária. Afirmativo. Estamos a fazer o Contas na Hora propriamente na cidade do Lobito e há alturas em que a repartição fiscal não há modelos disponíveis, há contas por apresentar e ficam à espera que os modelos apareçam e há momento em que têm que fazer fotocópia de alguns modelos para poderem apresentar as contas a tempo e hora. Numa altura dessas. Parece caricato, mas é assim. Pois é, está aqui o apelo, vamos deixar o apelo à AGT. A AGT está a acompanhar o Contas na Hora e acredito que, como temos o prazo entre abril e maio, Grupo B e Grupo A respectivamente, antes disso vamos ter esse problema selecionado e se ficar selecionado vamos voltar a falar no Contas na Hora para dar um agradecimento extensivo a todos envolvidos, em especial à própria AGT. Assim esperamos. Está bem? Acho que a AGT está a ouvir e vão providenciar isso numa altura dessas, depois de tanto estresse a fazer as contas, chegamos no último minuto, não temos exemplares, modelos para os preencher. É incrível que pareça, é assim todos os anos, infelizmente. Pronto, aqui ficou o apelo. Até o ano passado não tínhamos o Contas na Hora nesta fase. Hoje temos, estamos aqui a deixar o apelo e a AGT vai levar isso a bom porto de certeza absoluta, porque a AGT é parceiro de todos nós, dos contabilistas, da LCPCA, dos contribuintes. A declaração de rendimento do trabalho, já entregaram todas? Está tudo certo? Desde há um tempo para cá que digo até parabéns à AGT, que tem sido impecável nisto, porque os prazos têm sido cumpridos. Aliás, eu presenciei contribuintes que já começaram a fazer as entregas a partir de janeiro. E estou mesmo a crer, pelas enchentes que eu vejo na reparação fiscal, que grande parte, se não todos os contribuintes, aqueles em que são obrigados a entregar o modelo 2 de IRT, tenham cumprido com suas obrigações declarativas. E essas enchentes vai levar, se calhar, alguns a recorrerem no último dia? Afirmativo. Temos aquele caso em que os contribuintes deixam tudo por último dia, infelizmente, e este mês, como não devia deixar de ser, tem menos dias. E, portanto, os constrangimentos, se calhar a solução passa por abertura de mais reparação fiscal, porque o que nós assistimos é uma única reparação fiscal a acolher ou a abarcar todo este perímetro dos empresários e, portanto, é uma enchente que pode ser minimizada, digo, com a abertura de mais postos, mais reparação fiscal. Poupava-se muito em termos de tempo, porque não é justo aquilo que se assiste, que o contribuinte vá lá e fique 3, 4 horas para tratar até de uma simples papelada, não é? Olha, mais um apelo aqui para mais a AGT, a região aquilo que temos assistido, sul como da antigamente víamos uma fila enorme. Eu acredito que em plena era que estamos a ver de montes de alterações e modificações à legislação fiscal, também se tivesse um acompanhamento a esse crescimento do número de empresas, de vários empresários, em que esse processo fosse todo combinado, em que há um crescimento de empresários e há de facto mais repartições fiscais a atender em público. Sr. Joaquim Pinto, as declarações dos seus clientes, já agora qual é o nome da sua empresa? O nome da minha empresa é Audi Contábil.
Audi Contábil. Existe há quanto tempo no mercado de Benguela? Existe já há 4 anos. Ok. Claro, vem de uma transição. Ok. E no mercado, propriamente, estamos já aí 18 anos. E os seus clientes já apresentaram todos a declaração de IRT para o grupo A e grupo B, no caso, apesar do que o modelo é o mesmo, porque ainda não temos os novos? Certo. Aliás, esta é a nossa tarefa, porque entregarmos aos clientes há falhas, de modo que durante o exercício, durante o ano, nós fizemos uma planilha onde cada cliente, na medida em que vamos fazendo a contabilização, aproveitamos fazer alguns lançamentos que nesta fase é só imprimir e preencher o respectivo modelo e fazer a entrega. Isso é mesmo procedimento do mais velho. Isso é mesmo procedimento do mais velho, repito aqui. Pois é, todos os meses o seu cliente paga o IRT de todos os funcionários. Feito o pagamento, uma planilha em Excel, vai lá fazer o somatório mês a mês, passado 12 meses está a planilha certinha, é só imprimir, anexar a declaração e está feita para apresentar à administração fiscal. Isso é mesmo o conselho do mais velho. Eu gosto de ouvir esses conselhos, sim senhora. É uma organização que vale a pena. Isso, como fica gravado no Contas na Hora, qualquer um dos colegas vai lá ouvir quantas vezes quiser. Pois quem não tem um software que já faz isso diretamente, o Excel, está perfeitamente à vontade em controlar esta situação. E assim não tem a correria no último dia estar ali a apressar, a somar todos os funcionários em um corre-corre, sim senhora. E os clientes são disciplinados, seguem tudo direitinho. Certo, não tem tido muita dor de cabeça. Não, quer dizer, porque nós vamos insistindo durante o exercício. Fernando Miranda, que conselhos deixa a direção da OCPCA aos empresários e aos contabilistas para que, de facto, melhoramos a situação e transparência nas empresas e organizações? Eu diria que aconteça mais encontros, não só entre a OCPCA e os seus membros, também ao convite dos contribuintes, mas que haja essa simbiose juntamente com a AGT, para que todas as questões, todas as dúvidas sejam ultrapassadas e haja, de facto, mais qualidade dos trabalhos que são apresentados. Senhor Joaquim, quais são os conselhos que deixa a empresários, contabilistas, para melhorar a situação e transparência nas empresas e organizações? O conselho que deixo é a comunicação. A base da organização deve cingir-se na comunicação. Porque se a gente, empresário, contabilistas, AGT, não há a comunicação, torna-se difícil a eficiência do trabalho. Por isso, aos empresários, contabilistas e AGT, o conselho que eu deixo mesmo pela OCPCA é os encontros regulares, encontros formais, encontros de análises, encontro com algumas alterações que venham surgindo durante o exercício. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. E ficou aqui o conselho aos empresários, aos contabilistas, à AGT, dos contabilistas do Lubito, da região Centro-Sul de Angola. Foi um prazer estar aqui, trazer o Contas na Hora para o Lubito, e ficou aqui a grande recomendação, e acho que o tempo todo falou-se nisso. Querem conversar mais com a AGT,
com a OCPCA, com os empresários, para encontrarem aqui um denominador comum e as coisas andarem a bom porto. Aqui a boa vontade das partes e os contabilistas estão abertos a isso. Não queremos o jogo de empurra-empurra, que o senhor Joaquim mencionou no início. Aqui um jogo de empurra-empurra entre a AGT, o contabilista e o empresário não pode ser. Tem que se arranjar aqui um meio termo e este meio termo há de ser encontrado com base nos vários encontros, nas conversas todas. Tem que haver aqui diálogo, até encontrarmos aquilo que se pretende entre as partes. Encontra-se sempre quando se conversa. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Caro ouvintes, chegamos ao fim de mais uma edição do Contas na Hora. Hoje temos uma mesa redonda para escutar os contabilistas espalhados por todo o país. Conosco Joaquim Pinto, contabilista, membro da OCPCA, o número 2013-0122. Senhor Joaquim, muito obrigada. O senhor é uma simpatia. É um prazer conhecê-lo. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo em trazer aqui a sua experiência, deixar aqui o seu contributo. Esperamos contar consigo numa próxima edição. Eu que agradeço. Obrigado. O outro convidado é o Fernando Miranda, também membro da OCPCA, com o número 2014-0013. Também foi um prazer enorme tê-lo aqui no Contas na Hora. Muito obrigada. A equipa Contas na Hora agradece e esperamos contar consigo numa próxima edição. Obrigado nós pela oportunidade. Bem-haja, não é? E que ocorram mais encontros destes. E assim chegamos ao fim do Contas na Hora. Já sabe, doravante, a hora 11 é hora das contas, aqui na LAC. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Este programa conta com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.